Mas, na minha opinião, mesmo não tendo goleado, não tendo feito mais gols, o Flamengo ainda é muito favorito para seguir na Tem muita Libertadores. qualidade técnica o Flamengo, né? O Muita. Flamengo, ele vai pro vestiário recebendo vaias do torcedor. Até acho, na minha opinião, vaias injustas pelo volume de jogo do Flamengo no primeiro tempo. Fato é que no segundo tempo, esse jogador que a gente está vendo comemorando o gol, a gente tem que parabenizá-lo, né? A gente estava falando aqui do longo período ausente, do longo período se recuperando. E tá num nível físico muito bom, porque na reta final do jogo ele já deu um carrinho, combateu aqui do lado do campo. Parabéns ao Bruno Henrique. E o gol, que várias vezes aconteceu já esse gol, né? A jogada do Gabigol, quando ele passa a jogar um pouquinho mais do lado do campo, que aí eu acho que tá a diferença entre Gabigol e Pedro. Pedro, ele é referência na área. Fora da área, eu acho que ele tem dificuldade. O Gabigol já consegue ser referência e já consegue jogar fora da área, consegue jogar dos lados do campo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Gui Futebol. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos tá dando uma olhada aí no jogo aberto, na Renata Fã, no Denilson, o que eles falaram, o que eles acharam da vitória do Mengão de ontem pra cima do Olímpia, 1 a 0 no Maracanã pela Libertadores. Rapaziada, como vocês já sabem, né, eu já fiz mais ou menos uma análise aí do jogo de ontem. Cara, vitória importantíssima, excelente, mesmo sendo de 1 a 0, pra mim foi goleada, porque Libertadores é isso, Libertadores é traiçoeira. Então se você tem a oportunidade, tem que matar, não importa se é de 1 a 0. Ganhou o jogo, isso que importa. Ganhou o jogo, é isso que importa. Dá o like no vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol. Eu garanto que você vai gostar. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Mas é o seguinte, primeiro que uma retranca, um ferrolho, cadeado, assim veio o Olímpia, não deixou o Flamengo jogar, bloqueou muitas vezes as ações ofensivas, até o meio-campo flamenguista. 1 a 0 é aquele placar que para o Olímpia ainda dá uma esperança, jogo de volta em casa. Mas, na minha opinião, mesmo não tendo goleado, não tendo feito mais gols, o Flamengo ainda é muito favorito para seguir na Libertadores. Tem muita qualidade técnica o Flamengo, né? Muita. O Flamengo, ele vai pro vestiário recebendo vaias do torcedor. Até acho, na minha opinião, vaias injustas pelo volume de jogo do Flamengo no primeiro tempo. Fato é que no segundo tempo, esse jogador que a gente está vendo comemorando o gol, a gente tem que parabenizá-lo, né? A gente estava falando aqui do longo período ausente, do longo período se recuperando. E tá num nível físico muito bom, porque na reta final do jogo ele já deu um carrinho, combateu aqui do lado do campo. Parabéns ao Bruno Henrique. E o gol, que várias vezes aconteceu já esse gol, né? A jogada do Gabigol, quando ele passa a jogar um pouquinho mais do lado do campo, que aí eu acho que tá a diferença entre Gabigol e Pedro. Pedro, ele é referência na área. Fora da área, eu acho que ele tem dificuldade. O Gabigol já consegue ser referência e já consegue jogar fora da área, consegue jogar dos lados do campo. Segundo tempo bom do Flamengo. O Olímpia é um time que se defendia bem e faz parte, jogando dentro do regulamento da Libertadores, porque decide o jogo dentro dos seus domínios, mas acho que vai ser difícil segurar esse ataque, né? Esse meio de campo para frente do Flamengo ele é muito bom. E quando estão conectados, cria bastante dificuldade. Bom, já que o Flamengo viu que estava tudo congestionado na primeira etapa, o Sampaoli fez uma mudança bem simples, mas efetiva. Ele centralizou o Bruno Henrique, colocou o Gerson como um ala e o Gabigol ficou flutuando ali por trás, ao lado do Bruno Henrique. Então, Perfeito. acho que isso aí, já com 2 minutos do segundo tempo, sai o gol. E mesmo que o Flamengo não tenha ampliado o placar, eu acho que é um time que hoje está começando a ser mais conhecido pelo Sampaoli, Dedê. O técnico está entendendo o elenco que ele tem, as opções, como é que ele pode mudar, quais são as variações. Ele perde o Felipe Luiz, tem o Ayrton Lucas, que é mais ofensivo. Enfim, é uma equipe com opções e vai incomodar na Libertadores, sim. Ontem, só um asterisco em relação ao finalzinho do jogo ontem, Loirão. O Cebolinha, ele já entra já no finalzinho, faltando ali 6, 7 minutos. Eu acho que num jogo como esse, que você precisava abrir um pouco mais o jogo, né? Ter um pouquinho mais de profundidade, velocidade também, que a partida pedia isso no finalzinho, até para fazer um 2 a 0 ali. Bruno Henrique teve até uma oportunidade numa bela jogada do Arrascaeta junto com o Bruno Henrique. Poderia ter colocado o Cebolinha um pouquinho antes na partida. E outra coisa, o Olímpia fazendo faltas, retardando o jogo com cera do goleiro, cera para qualquer tipo de lance. Então, estava dificultando a vida do Flamengo nesse sentido e da arbitragem. Inclusive, a equipe paraguaia reclama que o Davi Luiz teria cometido um pênalti. Eu já vou dando minha opinião. Não vi nada.
teve revisão, tudo direitinho. Foi e nada. nada foi marcado pela Também arbitragem. concordo. Braço bem colado no corpo, né? Davi Luiz, que fez uma partida também interessante, quase consegue fazer ali o segundo gol de cabeça. Não, e esse lance, né, galera, foi bizarro, porque, ó, a galera do VAR ficou na checagem mó tempão, revisando, revisando. Na hora eu pensei, ferrou, vão dar pênalti. Esse tempo todo revisando. E, cara, é bizarro um tempo tão grande de checagem pra ver se ia marcar o pênalti ou não. Porque desde o início do lance, o Davi Luiz se preocupa em proteger os braços, né? Proteger para não pegar no braço e acabar causando um pênalti. Então, desde o início do lance, ele recolhe os braços, fica com o braço colado no corpo e mesmo assim a arbitragem ficou, ó, checando um tempão. Pô, é brincadeira uma parada dessa, né? Você já percebe que a intenção do jogador desde o início é não cometer o pênalti, é não cometer ali uma infração. Pô, que isso, cara? O lance que a gente está mostrando, para mim, também não houve nada. E também o Fabrício Bruno, né, que uma bola pega no ombro, o VAR revisa, não teve mão, não teve nada. Então, mais aquela catimba mesmo do adversário, que queria sair com algum lucro do Maracanã, trocou o técnico, saiu o Aguirre, entrou o Arce, que é bem conhecido da gente aqui no Brasil, e também veio para segurar a partida. Agora, assim, eu acho que estava dentro dos planos do Olímpia você voltar para fazer o jogo decisivo aos seus domínios com vida, né? Então esse 1-0 também dá esperança para o time adversário. Agora, uma coisa que ficou nítida, depois da partida, 1-0 sacramentado no placar, os jogadores do Flamengo muito incomodados quando a pergunta do Pedro aparecia. E ela apareceu a todo momento na coletiva, tanto para o Matheus Cunha quanto principalmente para o Sampaoli. Todo mundo meio se esquivando, o Sampaoli até disse que se ele estiver bem, será usado diante do Cuiabá, já que o Gabigol está suspenso pelo Brasileiro. Vamos, inclusive, até ouvir esse momento. Para quem não se ligou, a gente mostra mais uma vez o Sampaoli falando do Pedro. Yo ya me expresé públicamente sobre un hecho puntual de 2 pessoas, mas lo de Pablo fue lamentable y él tuvo que dejar el club y siempre que yo tengo que decir o hablar con las personas o mi gente, con mis compañeros de trabajo, los falo de puerta adentro. Entonces, el tema ya está resuelto. No tengo más nada que hablar sobre eso. Todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo, gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente. Yo tengo que proteger y tengo que intentar que él que toda relación y toda situación que yo tengo con él se tiene que, como falé antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema de porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte ou não do jogo. Bruno, parabéns pela partida, mas não tem como não citar o assunto da semana, que foi a questão do Pedro. Vocês conversaram sobre isso, teve uma conversa do elenco, como foi vir a campo hoje? Cara, não cabe eu ficar falando aqui o que aconteceu, todo mundo já sabe, a gente tá junto com o Pedro, a decisão do Flamengo já foi tomada e agora é deixar o que a diretoria, o Flamengo tem a resolver com o Pedro. Acho que tá tudo certo, o Pedro tá treinando, não veio pro jogo hoje, mas tenho certeza que no próximo jogo ele já vai estar relacionado. O assunto da semana, é claro, foi o Pedro. Vocês conversaram entre o elenco para falar como é que ficaria isso? Uma coisa positiva. Para que falar, tentar criar crise no time? O time também está fechado, porque teve que ser resolto, já se resolveu. Então a gente hoje tinha um jogo muito importante e todo mundo junto veio, fez o placar, fizemos o gol e a gente sai feliz. Não tem como a gente fugir do assunto da semana, que foi o caso Pedro. Você que é um dos jogadores que estava no vestiário. Desculpe te cortar, mas eu acabei de falar ali, a situação já está resolvida. Vocês já sabem o que aconteceu, não tenho que ficar falando aqui. Vocês já sabem tudo o que aconteceu, já saiu tudo que foi resolvido, a direção já resolveu e tudo resolvido. Olha, E eles cortaram a parte do Bruno Henrique, mas eu vi algumas entrevistas do Bruno Henrique ali mesmo na zona mista, onde ele fala, gente, tá tudo resolvido. Ele falou ali, não cabe a mim, né? Mas mesma coisa que o Gerson falou, já tá tudo resolvido e tal.
O Pedro, ele sabe da importância dele pro nosso time, ele é muito importante, ele é um dos melhores jogadores do time, ele sabe da importância que nós precisamos dele aqui no time, então ele sabe da importância dele e tudo mais, tal, acabou não mostrando ali, né? Mas o Bruno Henrique ainda chegou a falar isso, e ele falou, não, a gente tá fechado com o Sampaoli, mas a gente também tá fechado com o Pedro tem total nosso respaldo, ele é nosso amigo, e ele é um dos jogadores mais importantes pro time, ele sabe disso, então acabou não mostrando, né? E a Arrascaeta ali, o Gerson, não, que crise o quê? Para de querer botar crise no elenco, o Gerson também já deu uma cortada no cara. Nem dá para negar, todo mundo incomodado, todo mundo meio sem graça, meio sem jeito, mas não foi tudo resolvido, tudo divulgado, não é? O que já aconteceu? O Flamengo acerta, demite o preparador físico, Pedro não aparece para treinar, se recusou a fazer o aquecimento, foi multado, afastado por um jogo. O problema todo é que continua a relação do Sampaoli com o Pedro. E eu queria destacar que assim que o Bruno Henrique fez o gol que definiu o placar do jogo, ele foi comemorar com quem? Com o Sampaoli. Ele foi direto com o Sampaoli, não deu para saber o que eles falaram, porque as duas, eles ficaram bem próximos, assim, as cabeças ficaram muito próximas ali. E a gente não conseguiu entender. Agora, nítido que os jogadores estão com o treinador, mesmo que o preparador físico foi envolvido nessa questão de agressão e tudo que acompanhamos. Na comemoração de Bruno Henrique com Sampaoli, certeza que ele já estava organizando o time já. Certeza que ele já estava organizando o time. Você acha que ali não tinha nada mais, só isso? Não tinha nada mais, assim, mas é um gesto que mostra que pelo menos entre Bruno Henrique e Sampaoli, tá tudo ok, até porque o Sampaoli está dando oportunidade para o Bruno Henrique, né? A gente acabou de citar aqui o bom momento do Bruno Henrique depois do longo período ausente. Agora, em relação às declarações dos jogadores, Loirão, a sensação que eu tenho, que obviamente tiveram uma conversa dentro do vestiário e o acordo era, a imprensa vai perguntar, a imprensa vai questionar. Caraca, olha esse gol que o Pedro fez, cara, o Pedro é muito craque. E é o que eu tô falando, tá, galera? É o que eles não comentaram, mas o Bruno Henrique falou. Eles estão falando que o BH tá fechado com o Sampaoli, mas o BH também falou. Nós também estamos fechados com o Pedro, ele é nosso amigo, é um dos jogadores mais importantes, lembrando. Porque eles não mostrou, então eles não estão comentando sobre isso também, né? Vamos dar por encerrado. Pode ver que o discurso do Gerson, o discurso do Bruno Henrique e também do Arrascaeta são similares. Para mim, esse assunto só estará encerrado na medida em que o Pedro, se jogar contra o Cuiabá, vier na coletiva e ele se manifestar. Porque ele fez uma nota, pode não ter sido redigida por ele, não sei, enfim, que ele divulgou falando de pressão psicológica, e ele tem que explicar isso. Já que a imprensa sabe de tudo, eles não falaram, a imprensa sabe de tudo, você já sabe o que aconteceu. Não, a gente quer entender qual é o processo do dia a dia, porque quem levou isso a público foi o Pedro, quem foi para a delegacia, quem foi agredido foi o Pedro. Então ele tem que falar, o Flamengo põe ele em coletiva, junto com o Sampaoli, de preferência, um lado a lado, ali para eles poderem esclarecer essa história, aí sim. Aí eu acho que a imprensa não precisa mais perguntar, vai ter as respostas completas e vida que segue. Mas assim, pelo menos de primeiro momento, os jogadores parecem que estão seguindo a risca aí o que deve ter sido conversado dentro do vestiário. Eu acho que os protagonistas, né, nesse caso, um já foi embora, que é o Pablo, o preparador físico. Você citou aí de Sampaoli e Pedro, seria o ideal, acho que isso não vai acontecer, mas seria o ideal que eles viessem a público, porque são os envolvidos aí de todo esse problema que aconteceu. Enquanto não acontecer, não acaba essa história, infelizmente. Rapaziada, então é isso. Inclusive, algo que eu esqueci de comentar também. O Bruno Henrique, ele ainda falou, cara, além de tudo isso que eu já falei, que o Pedro é importante e tudo mais, ele ainda disse, o que o Flamengo tinha que resolver, de problema a problema mesmo, o Flamengo já resolveu. Que foi a situação do Pablo, o que ele fez não se faz e o Pablo já foi embora, ele não está mais aqui conosco. Então o que o Flamengo precisou resolver, o maior problema de todos, ele já resolveu. Já mandou o Pablo embora. Então, cara, já tá tudo resolvido e eu espero que esteja tudo resolvido. Agora, basta saber, né? O Pedro tá treinando, já está com o elenco. Domingo tem jogo contra o Cuiabá, basta saber se o Pedro vai jogar e se jogar... Vamos ficar no aguardo da palavra do Pedro agora, né? Porque a última palavra que nós tivemos dele foi através da conta dele no Instagram, naquela postagem. Vamos ver se o Pedro agora vai falar após o jogo, no intervalo, ao final do jogo contra o Cuiabá, se ele vai dar algum tipo de entrevista.
Agora é só esperar. Bom, rapaziada, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, eu garanto que você vai gostar, beleza? Ativa o sininho das notificações, beleza? Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!